Boa tarde, gente. Meu nome é Carolina, pode me chamar de Carol, conhecida aí por Nililá, né? Sacerdotisa de Lilith e Citri, os deuses aos quais eu tenho pacto. Sou demonólatra, tá? No segmento satanista. Eu vim fazer esse vídeo para você, praticante, que está iniciando no meio, então até mesmo quem já pratica há algum tempo, porque eu vejo que tem muita confusão, né, nesse meio, no que diz respeito a algumas condutas, tá, que são meio incoerentes para quem segue vertentes aí de satanismo ou luciferianismo. A gente sabe aí que satanismo, e tanto o satanismo quanto o luciferianismo, preza pela liberdade, mas uma coisa é você ser livre para poder cultuar o que você quiser, e a outra é você ser incoerente, né? É bem diferente. A gente vê por aí muitas pessoas querendo um mestre, tá? Não existe mestre, nem do luciferianismo, nem do satanismo, tá? Lúcifer não pede para que você tenha mestres, Satanás não pede que você tenha mestres. É justamente uma luta contra isso, contra você ser gado, contra você imitar as pessoas. Coisas que ocorrem nas religiões de massa, como o cristianismo, né? Que são religiões que o próprio nome, né, de Satanás, como opositor, né, representa aí valores contrários. Então, tanto o satanismo quanto o luciferianismo, eles são segmentos religiosos que são contrários a você agir como um gado, imitando outras pessoas. E o que nós vemos por aí são pessoas aí fazendo aí os mais variados canais, né? Não para passar conhecimento, mas sim para se promover. Então se dizem demonólatras ou praticantes dos mais sistemazinhos que tem por aí, como Goetia, entre outros, né? Que, na verdade, o que eles querem é se promover e ganhar dinheiro na internet, né? Às custas da idiotice do praticante, né? Da ingenuidade do praticante. Então, eles querem vender cursos, querem promover o canal, ou seja, viver disso, né? Então, para isso, se fala as mais variadas besteiras, né? Quando eu comecei no satanismo, você vê várias vertentes. Então, você, na sua sede de conhecimento, você questiona as pessoas, né, que tem mais tempo no segmento, né, como sacerdotes, né, as pessoas, até pessoas que têm canal, né, você entra em contato para poder tirar dúvidas, e aí, por você mesmo, você pode já ir filtrando quem é que fala baboseira e quem é que realmente tem um conhecimento da prática, né. Bom, eu por ser futura historiadora, eu sempre quis unir as minhas práticas, né, dentro do paganismo, né, porque tanto o satanismo quanto o luciferianismo vêm de práticas pagãs, tá? Não vem de cristianismo, tá? Isso é outra balela. Lúcifer é um deus antigo, tá? Então, todas as mitologias que colocam ele como anjo caído são mitologias vindas de uma doutrina, de um dogma judaico-cristão, tá? Então já começa por aí. Se ele possuía culto milhares de anos antes desses dogmas nascerem, da palavra anjo ter sido construída, né? O conceito da palavra anjo ter sido construído, então, né, você vê que qual que é aí a origem? A origem é o que está lá atrás, né? E não a deturpação que veio depois, né? Então, a gente vê muita baboseira na internet, muita gente que não sabe nem os deuses que cultua, tá? Dentro do ocultismo tem vários sistemas, por exemplo, que nem o sistema mesmo da Cabala, né? Se você for pegar a Cabala original, é a Cabala assíria, onde se tem vários e vários deuses, né? Enki, Enlil, Anu, Inanna, né? Vários deuses que eram cultuados pelos assírios
E essa cabala ela foi modificada, tá? Depois, quando os hebreus eles foram convertidos, né? Foi institucionalizado uma religião judaica, tá? Essa cabala mais tarde ela foi deturpada, então perdeu todo o seu sentido original, né? Hoje a gente fala em cabala e sempre tem aquela doutrina do Deus único, sempre uma filosofia monoteísta por trás, né? Como se os deuses, todos os outros seres fossem inferiores ou então somente uma face desse Deus único todo poderoso, né? Coisa que nunca existiu na cabala original, que era baseada nos cultos antigos, portanto poli, né? Vários deuses, tá? E não com um fundo monoteísta. Então eu acho que a religiosidade ela, antes de tudo, tem que fazer sentido para o praticante. Então, eu, como historiadora, tá? E até para quem não é, tá? Somente você tendo conhecimento histórico daquele culto, você não precisa ser historiador também para saber que se aquele culto, né, ou aquele sistema mágico, ou aquela informação é verídica, né? Se faz sentido para você ou não, tá? Para mim, esse tipo de sistema não faz sentido, tá? Porque no culto de Baal, né, o que chamamos de Beuzebu, no culto de Astarote, né, que é a antiga Astarte e demais deuses, não existia cabala. Eles são deuses que eles não têm origem hebraica, tá? Eles são deuses aí de origem cananita, tem as mais variadas origens, os deuses que nós cultuamos, né? Asmodeus, por exemplo, de origem persa, né? Entre tantas outras origens aí que nós vemos aí a origem dos daimons, né? Que também é um assunto que nós precisamos destrinchar. A palavra daimon. Outra incoerência que o praticante moderno, né, tem aí em relação ao sentido de demônio, né? O sentido de demônio que muitos têm aí na cabeça é o sentido que a nossa cultura nos ensinou, né? Que as religiões de massa, né? A religião cristã, principalmente, nos ensinou. Que é o sentido pejorativo de demônio, não é o mesmo sentido da palavra antiga. A palavra demônio já existia antigamente, antes da igreja colocar uma conotação diferente para ela, tá? Os demônios, no seu início, né, das religiões antigas, eles eram cultuados. Sim. Então, os demônios, eles recebem culto. São cultuados como deuses, né? O que se tem aí é uma diferença, que tinham espíritos, né, chamados daimons, chamados demônios, que era um espírito não nascido, que dava suporte para uma divindade, e também se tinha o espírito da própria divindade, do próprio Deus, né? Então tem deuses que por sua vez têm espíritos que o servem. Então tem duas categorias de daimon aí, já começa uma grande confusão só nesse sentido da palavra. Que muitos acham que a palavra daimon seria só para um espírito que se relaciona ao sentido de gênio, né? O gênio que você vê aí na mitologia árabe, por exemplo, né? Na religião árabe, tá? Sim, ele tinha o sentido, por exemplo, de espíritos não nascidos. Porém, muitos desses espíritos aí, eles eram cultuados como deuses. Então, o que é um deus? Deus é aquilo que você cultua, tá? O Deus, ele está num patamar de culto. Então, se você cultua esses espíritos, eles são deuses, né? E o daimon é justamente isso. O daimon, na antiguidade, ele tinha sentido de ser de sabedoria. E muitos daimons eram cultuados num patamar divino. Então, são deuses. E eles vêm das mais variadas potencialidades da natureza. Você vai ter deuses celestes, terrestres, infernais, que são os que nós tratamos, né? A maioria dos nossos segmentos, a nossa vertente, na verdade, uma vertente de satanismo
tá? Ou até mesmo de luciferianismo, os deuses que nós estamos acostumados a ver por aí, né, os famosos daimons, eles são de origem quitônica, de origem do submundo, infernal, tá? Muitos desses daimons, tá, das mais variadas regiões, com o passar do tempo, tá, e com o passar do sentido, né, dessa palavra mudando, começou-se a referir a palavra demônio somente para as divindades infernais. Porém, nos seus primórdios, existiam demônios dos mais variados lugares. Você vai encontrar a palavra demônio remetida a um espírito celeste, a um espírito que tem vínculo com os elementos, fogo, água, terra, né, ar, tá? Você vai encontrar espíritos das florestas, das águas, né, como eu falei, das montanhas, mais diversos lugares, tá? Então, nos seus primórdios, a palavra daimon, a palavra demônio, quando você fala daimon é porque você está falando a palavra no sentido grego, tá? Para demônio. Então, daimon e demônio significa a mesma coisa. A única coisa é que daimon é a palavra, né, na origem grega, tá? E antigamente, como eu falei, tem um sentido totalmente diverso do que o praticante tem. O sentido que o praticante tem é que o demônio é criado na mitologia judaico-cristã, tá? Na mitologia cristã, né? Na verdade, né? Porque no judaísmo antigo ainda se tinha o mesmo sentido original, né, do politeísmo ao qual ele conviveu lá junto. Aí depois é que também foi deturpado, né, essa palavra num sentido pejorativo. Então, à medida que a palavra vai mudando, no próprio paganismo, né, ainda teve essa mudança dentro do próprio paganismo, né, primeiramente. Mas a inicial não foi uma mudança pejorativa. Apenas foi uma mudança no sentido de se referir a divindades, a deuses que fazem parte do inferno, né? Principalmente quando você tem aí a antiguidade tardia, né? Períodos posteriores da antiguidade. Essa palavra ela foi mudando nesse sentido, tá? Até mesmo depois da criação do cristianismo, os deuses vinculados à parte infernal, que eram os deuses que os camponeses, né, os famosos pagãos, né, no sentido bruto da palavra, que ainda tinham os seus cultos, né, ou seja, os camponeses, que era a maior parte da população, ainda tinham os seus cultos a essas divindades infernais. Então elas foram as últimas divindades aí de resistência do paganismo. Por isso que os demônios eles são vinculados a essas divindades dessa localização, né, que seria o submundo e inferno pagão, tá? Então, a palavra demônio na antiguidade ela tinha um sentido totalmente oposto. Então, quando eu falo demônio, é no sentido pagão, no sentido original, e não demônio do que a mitologia judaico-cristã dá para essa conotação, né? Esse sentido dessa palavra. Então, já é um ponto já primordial para você entender o culto antigo, tá? Então, vamos lá. As incoerências que tem. Você querer um mestre, como eu falei, não temos mestres. A nossa espiritualidade é individual, que você pode trocar informação e conhecimento com um coleguinha, como a gente está fazendo aqui, ó, né? Troca de informação para passar conhecimento. Mas o seu culto, quem faz é você, tá? Outras incoerências que a gente vê por aí, que eu fiz até um livro sobre isso, tá? Para passar conhecimento referente à demonolatria, tá? A demonolatria nada mais é do que você adorar aquele Deus. Você está tratando o Daimon como Deus, ou seja, como o sentido original do que ele sempre foi, né? Porque nos cultos antigos eles sempre foram cultuados como deuses, tá? Não anjos caídos, não as mais misturebas místicas possíveis que você vê por aí, tá? Mas como deuses. Então, a demonolatria nada mais é do que você cultuar aquele deus antigo, tá? E aí você cultua o quê? Com oferendas, você cultua entoando né?
Wen. Wen é uma entoação, uma evocação feita por comunidades demonólatras. Então, esse En aí que o ocultista escreve, né, faz os mais variados sistemas, né, modernos, ele não foi tirado do nada, né? Você não tirou o En, assim, né? Não vou falar a palavra aqui que fica feio. Você não tirou o En do nada, tá? São conjurações que já eram utilizadas por comunidades demonólatras, tá? Então, aquilo se cria uma egrégora de culto, tá? Para esses daimons. Então, o En é importante para você entoar para um daimon, tá? Para um deus antigo. E quando eu falar de daimon, eu vou estar falando, tá? Os sinônimos: daimon, deus antigo, tá? Deus infernal, tá? As oferendas são importantes, né? E o culto, você adorá-lo como um deus. Um sistema bem conhecido que a gente vê e que não adora esses deuses antigos como deuses que são, é a Goetia, por exemplo, a Goetia salomônica. Que o que é? A Goetia é baseada em grimórios, né, que foram criados na Idade Média, então cheios de preconceito já da cultura da época, né? Já cheio de influência judaico-cristã por trás, né? Os preconceitos que se tem denegrindo a palavra já, né, de demônios. Então, foram criados através de grimórios, colocando toda uma doutrina, todo um dogmatismo judaico-cristão por trás. Então, esses demônios são vistos como espíritos inferiores, né, pela Goetia, e são desrespeitados no sistema. E o ocultista moderno, né, que sai da sua religião cristã, muitos aí procuram as práticas antigas, não porque querem mesmo se conectar e ter uma religiosidade, se religar ao sagrado desses deuses, mas sim porque eles querem coisas, né? Ou então porque estão insatisfeitos. Muitos são ainda cristãos, né? Não se desvinculam de nenhum jeito de filosofias monoteístas, filosofias dessas religiões. Então eles têm ainda a mentalidade de cristão e apenas estão insatisfeitos com a sua religião, né? Ou querem dar uma de modinha, eu sou revoltado, né? Então, sinônimo de revoltado virou aí o mesmo sinônimo de satanista, né? O que tá completamente errado isso, né? Então, esses ocultistas acham que podem prender um deus. Já começa daí, é hilário isso, né? Achar que algum símbolo salomônico vai prender um deus antigo. E mais, o mesmo praticante que tá pedindo uma bênção, ou seja, o cara tá lá fudido, querendo um emprego, querendo reatar um relacionamento, querendo destruir um inimigo, né? Então tá pedindo a ajuda do Deus e acha que pode prender o Deus. Peraí, se você tem tanto poder assim para prender um Deus, então por que você tá pedindo a ajuda dele? Não é? Porque esse é o pensamento da Goetia. O pensamento da Goetia é que você pode prender um Deus. Você pode chamar lá o seu Deus abraâmico e fazer os outros espíritos obedecerem. Coisa que isso não existe, né? Então, assim, é questão de lógica, raciocínio. Eu vejo muitas pessoas também confundirem aí o nome de Lúcifer, né? Achar que, eu sou luciferiano, e quando você vai ver não tem comportamento nenhum. Lúcifer é o deus do conhecimento, do esclarecimento, tá? Então, você tem que saber como você se comporta, tá? Então, tipo, não dá pra você falar que você é luciferiano e ter um comportamento primeiro de gado, primeiro que não estuda, que não sabe, reproduz um monte de merda, sem saber o que tá reproduzindo. Isso não é luciferiano. Isso daí é modinha. Você falar que é luciferiano, você não segue ninguém. Você não segue Lúcifer. Entendeu? Então, é um toque para o ocultista, para o praticante, né, de ocultismo das mais variadas vertentes. Não siga ninguém, faça o seu próprio culto. Estabeleça o seu próprio culto. Nem mesmo dentro da demonolatria nós temos um parâmetro. É você e o culto aos seus deuses, né? E a gente vê muita besteira por aí em relação aos deuses, que nem, por exemplo, Lilith, né? Eu vejo muitos
youtubers famosos aí, falando de Lilith, enchendo a boca pra falar, Lilith é um demônio, né? Aí eles pegam qualquer textinho de internet e falam assim, né, só pra saber, pra falar que sabe, né? Lilith tem origem lá na Suméria e tal, é o textinho manjado, né? Que a gente vê que a pessoa tá lendo, né? Que ela não sabe só de conhecimento próprio, né? Mas ela tá utilizando uma base só pra falar que é um conteúdo lá, né? Aí enche pra falar conteúdo histórico. Aí você vê as práticas da pessoa, a pessoa é cabalista, né? Então, assim, se você tá vinculando assim, nada contra, você pode estudar, você tem a liberdade de estudar o que você quiser, mas você tem que filtrar aquilo que você estuda, tá? Então, assim, se você quer praticar um sistema que você sabe que já tá deturpado, aí é problema seu, entendeu? Você dá o sentido que você quiser, e aí se você quiser achar sabedoria nisso, num sistema que foi criado por humanos, entendeu? Tipo, que nem agora, vou criar um sistema e vou dar o nome de Strubbles. E aí esse sistema vai ficar famoso pra caralho, e aí o praticante lá vai achar que eu sou muito sábia e vai começar a reproduzir esse sistema. É a mesma coisa, tá? Que aconteceu. Porque teve uma deturpação em cima do sistema cabalístico, tá? Então, se você estudar aquilo, mas com a consciência de que você sabe que aquilo foi alterado, tudo bem. Você está estudando apenas para adquirir conhecimento e tal. Mas você utilizar aquilo como se fosse uma regra, né? Tipo, sabe? Ainda falar que pratica cultos antigos, ainda falar que é demonólatra, me desculpa. Você tá sendo completamente incoerente. Então você tem que saber aquilo que você faz. Você quer praticar, você pratica. Você pratica qual sistema você quiser, porém você tem que ter a consciência do que você está praticando, da origem, de onde saiu aquilo. E principal de tudo é raciocinar, né, cara? Tipo, você quer praticar, aquilo faz sentido para você, tudo bem. Para mim, por exemplo, em particular, não faz, né? O que não quer dizer que o que faz sentido para mim tem que fazer para você, tá? Mas assim, eu tô dando toque mesmo nas incoerências que se tem por aí, né, para poder orientar aí o praticante, tá? Passando o que eu sei aí de conhecimento que eu tenho no meio, tá? Mas até aí você é livre para praticar do jeito que você quiser, tá? Então, dentro da demonolatria, como eu falei, você tem o seu próprio culto. Você vai lá, você estabelece a sua ligação com os deuses, né? Como eu estava falando, até cortei, né? Emendei um assunto no outro, referente às baboseiras que a gente ouve dos deuses antigos, né? Muitos youtubers falando de Lilith, ela é um demônio. Mas aí o sentido da palavra que ele tá falando, demônio, é o mesmo sentido pejorativo judaico-cristão. Mesmo que o cara fale, não tem nada de judaico-cristão, não, mas você tá falando que ela é um demônio e não é uma deusa. Então você tá falando no sentido judaico-cristão. Porque um demônio na antiguidade, ele é cultuado como um deus, tá? Não é o mesmo sentido que se tem na nossa cultura. Eu sei que é complicado para alguém que está saindo da cultura judaico-cristã assimilar isso, mas a gente não pode dar o mesmo sentido de entendimento cultural que a gente tem desses deuses para um praticante da época. Lilith foi cultuada assim como uma deusa. E foi cultuada assim também como um demônio. Por quê? Porque os demônios eram cultuados. Os demônios recebiam cultos antigamente, né? A questão do sexo também, muitos querem desvincular a todo custo, né? Colocando só a parte do empoderamento, a parte de tudo, né? A parte, assim, mais suave, né? Para as mulheres, assim, no geral. Mas é, sim, referida a práticas sexuais, sim, tá? Ela era remetida a um espírito vinculado aos ventos, tá? Ventos noturnos, tá? Vinculadas a práticas ancestrais dentro da bruxaria, tá? Que aí vem também a questão do feminino. E nós não estamos falando feminino aqui no sentido de movimentos feministas, estamos falando de história, tá? Que existiam cultos que eram próprios de mulheres, e assim como existiam cultos
dentro do paganismo que eram próprios de homens. O culto de Mitra, por exemplo, você vê que é um culto totalmente masculino, tá? E não que um homem não possa cultuar Lilith, pode cultuar, mas você tem que mudar todo o seu comportamento para cultuá-la. Porque ela leva uma bagagem aí, uma egrégora, tá, de culto dentro de práticas, né, ancestrais de sagrado feminino dentro do paganismo. Então a gente não tá falando de movimento feminista, a gente tá falando de história, né? Como eu falei, tem cultos com práticas inteiramente aí com sentidos masculinos de energia, né? Que equivale a mistérios masculinos, né? Que se utilizava até a questão do esperma, tá? Muitas práticas antigas, tá vinculado ao falo, né? Ao culto do falo, né? Ao culto do pênis. Assim como você tem aí práticas antigas vinculadas ao culto, por exemplo, de sangue menstrual, que é muito atrelado ao culto de Lilith, tá? Então, assim, não venha com essa baboseira manjada, porque, né, querer falar de movimento feminista para poder querer falar que, né, porque homem também pode cultuar e isso daí é uma balela de movimento feminista. Não, nós estamos falando de cultos antigos, coisas que são documentadas, tá? E Lilith, a palavra Lilito, as mais variações aí, as mais variadas palavras que se tem aí da origem do nome dela, como Lilins, tá? Como, entre outras palavras, também tem uma palavra que se chama Lilu, que quer dizer lascívia, tá? Vinculado que é lascívia. É similar né, a um sinônimo quase de luxúria. Então você está falando de sensualidade, você está falando de sexo, tá? Que é um tabu na nossa cultura ainda. Então muitos querem se desvincular desse lado sexual de Lilith, mas uma notícia para você, ela é sim vinculada, né? Essa parte você quer dar um nome, né? Um nome que a nossa cultura dá a isso é vinculado à luxúria, então. Também é vinculado à luxúria. Porque o sexo, antigamente, ele era sagrado, tá? E o sexo por prazer era sagrado. Não só para procriar, tá? Então, o prazer era sagrado, tá? Então, também a destruição, a abortos, ela é vinculada a tudo isso, tá? E sem aquela balela, aquele negocinho, né, de falar que Lilith rouba bebê e tal, não. Isso daí foram coisas que foram denegridas, tá? E muita coisa, muitas figuras que foram denegridas depois que a religião judaica foi configurada, tá? Foram denegridas de propósito, porque faziam parte da religiosidade de povos inimigos, né? Como babilônios, sumérios, né? Acadianos, filisteus, cananitas principalmente. Então, assim, eram denominações que foram denegridas. O que você conhece hoje é a parte denegrida, tá? Então, por isso que você tem que buscar sempre a origem daquilo que você está cultuando para não tratar aquilo de maneira bosta, entendeu? Porque, tipo assim, quando você está cultuando um deus, você sabe, por exemplo, você está dando vinho, né? Que era uma bebida muito dada religiosamente, tá? Era muito básica. O povo, todo mundo tomava vinho. Então, ela era dada ritualisticamente, o vinho. Você sabe que tal divindade... por exemplo, vamos pegar um exemplo básico, tá? Um exemplo aqui da gente, vai. Você fala, a Carolina gosta de vinho. Isso é um fato. Carolina gosta de vinho. Não importa que religião você seja. Se você der vinho pra Carolina, ela vai gostar de vinho. Porém, Carolina é demonólatra. Carolina não é evangélica. Se você começar a falar que Carolina é evangélica, uma força evangélica, isso é uma mentira. Né? Como a gente ouve a deturpação de Lilith sendo mulher de Adão. Lilith não é mulher de Adão. A mitologia judaica, ela foi completamente... ela saiu, né? E foi completamente modificada, tá? A partir de textos antigos, Epopeia de Gilgamesh, textos mais antigos ainda,
tá? Você vê, pega lá aqueles textos lá que tem até descida de Inanna, Atrahasis, outros textos mais antigos que são de origem suméria, tá? Que foram completamente modificados, e aí a gente conhece o que é hoje o livro do Gênesis, né? E vários outros livros, que aí você pega até Noé, né? Que é Ziusudra, né? E aí você pega trechos que não foram revelados. Esses trechos foram modificados, por quê? Porque a religião antiga dos hebreus era o paganismo, tá? Antes do judaísmo. O que você conhece hoje, todo mundo associa hebreu a judaísmo, porque é uma coisa nova. Religião judaica é extremamente nova. Religião cristã mais ainda. Entende? Antigamente os hebreus, assim como seus ancestrais, eram politeístas. A cidade de Ur tinha vários deuses. Tinha o deus da lua, tinha um deus também, um deus serpente, né? Aí a gente já faz associações aí. Então, tinham vários deuses, vários deuses. Asherá, tá? Então, a religião judaica para o povo hebreu é extremamente nova. A religião dos hebreus não era o judaísmo. Era um politeísmo, tá? Dentro de um paganismo antigo, próprio dos ancestrais deles. Então, eles seguiam vários deuses, idolatravam, cultuavam vários deuses, tá? Então, assim, o que o ocultista estuda hoje já é a parte deturpada. E é essa consciência que o ocultista tem que ter. Tudo bem, você tem sua liberdade de fazer o que você quiser. Mas, se você é um estudante, se você preza aí pelo conhecimento, né, como se dizem aí luciferianos, né, ou satanistas, que se dizem querer conhecimento, então se você quer conhecimento, você não pode deturpar o conhecimento só para poder encaixar no seu culto. Para falar, é legal, aquele grupinho pratica aí, gosta de cabala, aquele outro grupinho pratica goetia, entendeu? Então, só porque tá na modinha, tem um monte de youtuber, tem um monte de coisa assim, eu vou seguir. Entendeu? E aí, foda-se se tem uma origem antiga naquilo, mas aquilo, como é a minha religiosidade, eu vou começar a falar que aquilo é a origem de tudo. Não, isso daí você tá errado, tá? Você pode ter a prática que você quiser, você pode ter a liberdade que você quiser, mas não se originou naquilo que você tá falando. Se originou lá atrás. Para isso que a gente tem profissionais aí, arqueólogos, né, profissionais que estudaram e que desvendaram isso, tá? Então, isso são fatos, tá? Então, quando você vai falar a respeito de uma divindade, você tem que tomar cuidado referente a isso, tá? Para não falar besteira, tá? Então, você vê muitas vertentes, até mesmo de satanismo, né? Que até no começo, quando eu adentrei, eu via várias vertentes, né? Queria saber de várias coisas da religiosidade em si. E aí depois eu aprendi que agregando a religiosidade, né? A minha própria religiosidade, a minha própria independência espiritual, né? Aos conhecimentos que eu ia adquirindo, aos conhecimentos tanto da faculdade quanto conhecimento prático mesmo de culto, é a melhor escolha. Este é o verdadeiro caminho, esta é a verdadeira vertente. Você mesmo, né? Então, você filtrando as coisas que as pessoas te falam e fazendo a sua própria religiosidade, tá? Então, eu vim falar pra você, ocultista, que você não precisa procurar seguidores por aí. Você pode ter a sua própria religiosidade, tá? O que difere é você praticar. Eu quero colocar tudo isso também num canal, principalmente para contar a história da bruxaria antiga, tá? De onde vêm essas práticas, principalmente vinculada aos demônios, tá? Que o ofício de bruxaria, tá? Como é realmente a origem da bruxaria, né? Ela estava vinculada à prática de pactos com esses demônios, né? E as bruxas dentro do paganismo, elas eram vistas de maneira diferente das sacerdotisas, tá? Então tem diferença nisso também,
né? Então é legal você obter esse tipo de conhecimento para você poder filtrar, para você poder fazer a sua religiosidade fazer sentido de uma maneira que não fique incoerente, né? Somente é só para imitar o coleguinha que tá falando lá, que, né? Então, eu vou fazer um canal que é sobre bruxaria satânica. E aí, nesse canal de bruxaria satânica, né? Que é a essência mesmo da bruxaria, tá? Vinculada lá a práticas antigas, de como começou, tá? Esse sentido de prática satânica dentro da bruxaria, tá? Que tem lá suas ramificações e raízes também na bruxaria primitiva, tá? Então, eu vou fazer um canal para poder explicar, para passar conhecimento. Então, não para ser mestre de ninguém, porque eu não sou mestre de ninguém, né? Eu sou mestre de mim mesma, mas sim para passar conhecimento das baboseiras que a gente vê por aí no meio ocultista, né? Das mais variadas, assim, filosofias, que é uma filosofia mística. Aquilo lá saiu de uma criação que não tem tradições, tá? Não saiu, não tem nada vinculado à história, né? A pessoa pensou daquele jeito, né? E aí, assim, não tem problema nenhum a pessoa pensar daquele jeito. O problema é quando a pessoa começa a disseminar aquilo como se antigamente o povo ancestral pensasse do mesmo jeito. E é exatamente o contrário, né? Não pensava, né? São ideias geralmente totalmente modernas, tá? Então, ideias que não cabiam no pensamento do homem antigo e nas práticas às quais, né, aquela prática nasceu. Então, o ocultista, ele tem que ter essa mentalidade, né? Então, eu quero fazer um canal, né, que vai se chamar Bruxaria Satânica. Pode tirar meu canal do ar, pode cair, pode fazer o que quiser, foda-se, tá? Eu vou fazer esse canal, e na verdade eu nem sei como funciona, né, vinculado ao YouTube. Que pra tecnologia, assim, que nem eu tô gravando esse vídeo só pra poder dar sabe, um help, né, a nível de conhecimento pro ocultista, que nem eu faço parte aí de grupos, né, grupo satanista, onde várias pessoas vêm conversar comigo, né, pedir conselho, pedir conhecimento de culto e tal. E aí eu passo essas informações, faço áudios gigantescos, né, tenho a maior paciência de ensinar, inclusive podem me procurar no meu WhatsApp, tá, é 59439669, tá? Esse é o meu WhatsApp, 959439669. Não faço pactos, tá? Não faço acordos, não cobro, não faço isso, tá? Comércio dessas práticas, porque é você mesmo que tem que fazer. E se alguma outra pessoa fala que pode fazer pra você, você foi enganado, tá? E não tenha medo, tá? Não tenha vergonha de ter sido enganado, porque eu mesma já fui, tá? E essas pessoas, elas não fazem, tá? Não existe isso de fazer pacto. O pacto é um compromisso que você estabelece com o Deus que você cultua, tá? Então ele não pode ser levado de uma maneira leviana, ele não pode ser visto de uma maneira leviana. É um compromisso que você tem para com o culto àquele Deus, né? Os deuses não são fadamadrinhas, né? O fast food da magia, né? Tipo, né? Eu quero pra hoje, me vê um sanduíche de emprego pra hoje, eu quero agora. Não existe isso, não existe pronta entrega do que você quer. Eles não estão à nossa disposição, tá? Inclusive, eu fiz um livro falando disso, né? Contra a Goetia, falando, né, da prática da demonolatria, explicando como eu cultuo, né? Como eu pratico a demonolatria, né? É sempre bom frisar isso, porque existem várias formas de fazer o culto demonolatra, né? Demonólatra, tá? E eu tenho o meu culto demonólatra, tá? Então, eu fiz um livro só para o praticante ter uma alternativa de culto que não seja utilizando aí o sistema tão manjado de Goetia para cultuar aí os daimons, né? A gente fala 72 daimons, mas são milhares e milhares de daimons, né? E eles não são, por exemplo, propriedade de Salomão. Tratam-se de deuses antigos,
de povos vizinhos, tá? Que ele continuou cultuando mesmo sendo judeu, tá? Então, esses cultos, eles já eram estabelecidos. Então, não se tem propriedade dos deuses, né? Então, eles não são propriedade da Goetia. É muito pelo contrário, né? Foram sistemas que deturparam esses cultos, tá? Então, você pode ter o seu culto, tá? Então, assim, eu não sou mestra de ninguém. Eu vou fazer esse canal, pode até cair, tá? Eu passando conhecimento, sabe? Eu tô passando esse conhecimento para poder ajudar o praticante. Então, o praticante pode me procurar, sabe? Perguntar dos mais variados temas. Se eu souber responder, eu vou te responder, tá? Vou indicar livros até de conteúdo histórico. Tem livros ótimos também para você entender o culto antigo, Fustel de Coulanges, Cidade Antiga. Tem do Mircea Eliade, que é um pesquisador romeno, ele é muito bom também, tá? Tem vários outros conteúdos também que eu posso passar. E também posso trocar conhecimentos, né, a nível espiritual, tá? Mas nunca de quesito de mestre, tá? Eu sou mestre de mim mesma e eu tenho os meus cultos para com os deuses que eu cultuo, tá? Então, posso ensinar o praticante como ele pode fazer um pacto sozinho, um acordo sozinho, assim, da maneira que eu sei, que eu fiz os meus, tá? E deu super certo pra mim, dá, assim, resultados ótimos na minha vida, tá? Mas até aí o praticante, ele mesmo pode e deve montar a sua forma de culto, porque isso é muito particular, é muito íntimo, né? Então eu posso orientar as pessoas. Então eu quero fazer esse canal principalmente para falar historicamente sobre a bruxaria, tá? Né? No sentido satânico, uma bruxaria de cunho aí que já tenha o culto a Satanás, tá? Que eu vou falar sobre isso, tá? E é uma bruxaria satânica, né? Eu dei esse nome, não tem nada a ver com Lavei também, né? Tá, a bruxa satânica de Lavei, tá? Eu tô falando satânica porque como se tem aí o culto a Satanás dentro, tá? Então não é uma bruxaria aí, eu não estou falando de um ramo de bruxaria que você pega a bruxaria New Age, né? Wicca, os demais segmentos que você vê por aí. Estou falando da bruxaria no sentido histórico, né? Bruxaria medievalista, né? Da Idade Média, né? Que onde você tem aí a formação da bruxaria, tá? Como uma seita, como um ofício propriamente dito. Antigamente, você não tinha a palavra propriamente dita do bruxo, mas o sentido, né, desse ofício existia e em toda a história, nos mais variadas terminologias, sempre foi mal visto, né? Até mesmo dentro do paganismo, tá? Por quê? Porque bruxaria está associada com magia negra, tá? E isso eu vou falar até no meu canal, historicamente, tá? Você não tem que ter vergonha de nada, porque o preconceito aí de bem e mal, né? Todas esses conceitos, tá? Eles foram inventados primeiro numa religião zoroastra, né? Que depois influenciou judaísmo, cristianismo e islamismo, né? E a nossa cultura agora como a gente conhece. Esse negócio maniqueísta de falar de bem e de mal. Para o homem antigo isso não existe, tá? Bem e mal é relativo. Então, você não tem uma moralidade, você tem uma amoralidade, né? Então, logicamente, elas eram mal vistas, por quê? Porque elas eram poderosas. Então, era mal vista no sentido de ser respeitada, né? E não de ser deturpada como é agora, né? A figura da bruxa, tá? Então, eu quero explicar mais sobre isso, mais sobre cultos, né? Demonólatra, do jeito que eu pratico. Se você quiser saber mais, eu posso ensinar também, tá? E esse conhecimento é gratuito, tá? Eu fiz o meu livro porque de tanto que eu converso ainda, né? Por áudio, né? Com as pessoas que vêm me procurar, tá? Que todo dia tem sempre 2, 3 me mandando áudio referente a esse grupo no WhatsApp que eu participo, né? De satanismo. Então as pessoas vêm me procurar, vêm tirar dúvidas, né? E
tudo que eu explico por áudio, eu pensei, porra, vou escrever, porque fica melhor, porque o áudio se perde, né? É aquele ditado, né? As palavras se perdem, mas os escritos permanecem. Então eu resolvi escrever, né? E aí publiquei o meu primeiro livro falando sobre a minha prática demonólatra, tá? Como uma alternativa para você não praticar mais goetia, por exemplo, que é uma prática desrespeitosa, tá? E, mais uma vez, sim, né? Todo mundo é livre para praticar o que quiser, tá? Mas eu, por exemplo, como praticante do culto dos deuses antigos, eu tô expondo a minha opinião sobre tal prática. Então eu não posso ser neutra quando eu analiso algo e vejo que algo é incoerente, né? Então, assim, pelo menos para as vertentes que se dizem satanistas ou luciferianas, a prática da goetia, principalmente a salomônica, tá? É totalmente cristã. Você tá aí praticando uma mistureba aí de filosofias religiosas, tá? Então, essa é a verdade, tá bom? Então, fiz esse vídeo pra você, ocultista, saber que você não tem mestre nenhum, tá? O seu mestre é você mesmo, tá? E sobre o canal que eu vou fazer é somente pra transmitir conhecimento. Se ele cair, se for tirado depois, eu não sei como funciona o YouTube, né? Você tem que ter uma quantidade mínima de visualização. Pra mim, foda-se, né? É só mais pra poder transmitir conhecimento, tá? Então eu vou fazer para poder explicar e as pessoas, né, que quiser assistir, que quiser obter conhecimento, podem assistir, tá? Ou então podem me procurar até via WhatsApp, não preciso nem fazer vídeo, eu tô fazendo esse vídeo só para poder explicar mesmo, porque eu tô vendo muita confusão em grupo de rede social, muita, sabe, confusão de informação, então eu resolvi fazer esse vídeo para poder chegar de uma maneira geral nas pessoas, não só naquelas que têm contato comigo, né? Que a gente pode ter uma troca de informação, né? De conhecimento. Então não existem mestres, e sim pessoas que você pode trocar conhecimento e saibam que eu estou disponível para poder trocar conhecimento com vocês e auxiliar nessa parte gratuitamente, tá? Porém, o praticante é você. O que a gente pode fazer é trocar conhecimento. E aí eu estou aí disponível para isso, tá? Tanto como profissional, futura historiadora, tá? Quanto como praticante mesmo de demonolatria, né? Desses cultos. Então eu posso te ensinar aí, te falar da minha maneira de praticar, né? E aí você vai criar a sua, tá? Você não precisa imitar, não precisa seguir, tá? Não é isso. Tá? Muito pelo contrário, você tem que fazer a sua prática, tá bom? Então eu fiz esse vídeo, tá? Para poder te auxiliar, para poder falar que antes de tudo, antes de se dizer um seguidor de Lúcifer ou de Satanás, ou seja lá como você veja, né? Esse Deus, se você vê ele como uma divindade só, eu vejo como duas divindades, né? Separadas, Lúcifer e Satanás, tá? Não importa, tá? Mas esses segmentos, eles são incompatíveis com você querer ficar seguindo as pessoas como gado, tá? Você não tem mestres, o seu mestre é você mesmo. Eu sei que é difícil desvincular desses vícios, né, que a cultura judaico-cristã nos deu, né? De sempre querer ser servil, sempre procurar um grupo para poder ficar servindo, para poder ficar agradando, né? Para poder ficar numa modinha, né? De querer obedecer o que a outra pessoa fala. Não. Se você não tá para obedecer, você não é uma ovelha, né? Se você é um lobo, você tem que estudar, você tem que ter a sua própria prática, tá bom? Então vocês podem me procurar pelo WhatsApp, em breve eu vou ver se eu coloco, né, vídeos e faço esse canal no YouTube, tá? Ou então em outra plataforma, né, que dê para eu fazer esses vídeos explicativos, né? Eu vou poder falar muito mais sobre história, né, sobre a história desses cultos, tá? Falar das práticas em si, tá? E quem se interessar, quem aí não se identifica aí com esses sistemas aí
manjados aí do ocultismo e quer ter desenvolver a sua própria religiosidade, né, e curte, né, esse tipo de tema mais vinculado às práticas históricas, né, no sentido filosófico, porque prática histórica a gente adapta, né, que a gente sabe que muitas práticas do passado a gente tem que adaptar por conta de leis, né, que se tem hoje na nossa cultura, né, entre outras tantas, como você vê, por exemplo, que nem remetida, por exemplo, a sacrifício animal, né? Antigamente se tinha os sacrifícios animais a vários deuses, o paganismo era assim, até os deuses de caráter celeste. Zeus recebia sacrifícios, né? Apolo, né? Vários deuses de mais variadas culturas, Odin, Thor, né? Então, hoje em dia, por conta de leis e também por conta da mentalidade do praticante, né? Porque não é só lá e você fazer um sacrifício, você tem que saber da importância daquilo dentro da teologia pagã, dentro da religiosidade. Então, você tem que saber o que você está fazendo e não fazer por fazer, tá? Então, assim, tem práticas que foram substituídas, né? Hoje em dia, várias vertentes substituem, tá? E até as minhas práticas eu não faço, né? Então houveram adaptações, porém a gente pode manter aí a essência original do que você está cultuando, né? O que aquele Deus significa dentro da cultura religiosa ao qual ele nasceu, que é o paganismo. Então, para quem quer esse tipo de pensamento, esse tipo de direcionamento para poder, a partir daí, construir a sua própria religiosidade, eu estou à disposição para poder ajudar, tá bom? Né? Para você que tem aí, que não se enquadra nesses sistemas que tem um embasamento mais esotérico, cheio de cultura judaico-cristã por trás. Então, assim, eu publiquei em livro, tá? E para você também, fica a critério, se não quiser comprar o livro, pode me procurar também por WhatsApp, que eu falo gratuitamente com você referente a dar esse apoio, porque eu acho que é isso que o meio ocultista precisa, de gente disposta a trocar conhecimento e não ser um simples comércio, né? Eu faço o seu pacto, eu faço o seu trabalho, eu vendo curso, quero me promover no YouTube, quero que o meu canal cresça e as mais diversas fodelâncias aí por aí, entendeu? Então, podem me procurar sim pra gente trocar conhecimento e ter um auxílio aí no quesito espiritual. Eu faço isso a nível sacerdotal, a nível de realização espiritual, tá? Para com as minhas práticas. E para poder ajudar aí quem tá no caminho, tá bom? Então, fica aí, tá? As informações. O canal no YouTube, tem que ver ainda como vou fazer, se vou pôr, tá? E aí como vai ficar, porque eu não sei se depois de um tempo o vídeo é tirado, não sei como funciona, tá? Eu sou grona mesmo em tecnologia, vocês podem ver até de estar gravando esse vídeo totalmente noob, tá? Um assunto de tecnologia. Então, eu vou ver o que eu faço, tá? Mas eu quero fazer sim esse canal e em breve publicarei mais livros. Eu vou publicar um livro de bruxaria satânica, que vai ser a minha obra mais completa, que aí eu vou falar sobre tudo mesmo, tá? Colocando fontes históricas, referências, tudo aí pro praticante. Quero fazer um livro também sobre Lúcifer, tá? Em específico. E um livro também sobre Lilith, em específico, tá? Então, em breve aí, né, para futuro, terei mais publicações e espero, né, que contribuir aí para os conhecimentos, para o desenvolvimento espiritual dos meus leitores, tá bom? Então, fica aí.